São 10h59, faltando menos de um minuto para as 11 da manhã. A gente já está aqui com a doutora Bruna de Medeiros, advogada lá de Porto União, que veio participar do programa hoje. A gente agradece imensamente, né, pela disponibilidade dela, por ter aceitado participar do programa hoje, né, pelo deslocamento também, claro, né. Também a gente fica muito feliz de saber, né, da relevância do nosso quadro, da relevância do nosso programa e da deferência com que a doutora Bruna nos trata, né? Muito obrigado, doutora, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu é que agradeço aí o convite, né, que veio através da doutora Andréa Quirino, e também pelo espaço que vocês abrem aqui para a gente trazer tanta informação para a nossa população aqui da região. Informação é poder, né, doutora? Quem tem a informação consegue buscar as coisas, consegue abrir portas, né? Sim. Que às vezes você não, pela falta de informação, você não consegue uma coisa, às vezes só um clique, é só uma ligação, né? Você consegue. Informação é poder, exatamente. E hoje a gente vai te deixar, então, empoderado, né, com relação à aposentadoria especial. O tema do programa de hoje é esse, aposentadoria especial. Então, vou começar perguntando para a doutora Bruna, o que é, onde se encaixa a dita da aposentadoria especial? Depois a gente vai trazer mais detalhes sobre essa questão para você. Perfeito. A aposentadoria especial ela é um benefício previdenciário que visa atender às necessidades das pessoas que trabalham com exposição a agentes nocivos, agentes de risco, nocivos à saúde ou à integridade física desse trabalhador. É um benefício trazido, né, pela doutrina como um benefício de caráter compensatório, ou seja, compensar toda essa exposição aos agentes de risco durante a jornada de trabalho. É um benefício diferenciado, é um benefício que tem um tratamento especial na nossa legislação, né, e ele tem realmente um caráter muito distinto dos outros benefícios previdenciários. A ideia central desse benefício, desde que ele foi criado na nossa legislação, é justamente retirar esse trabalhador do ambiente, vou usar o termo insalubre, né, mais cedo, para que ele não permaneça e não chegue a desenvolver algum problema de saúde ou sofrer um acidente, enfim, em decorrência dessa atividade. Então, é um benefício muito especial. Quer dizer, a pessoa pode requerer mesmo antes do prazo determinado pela legislação? Não. O que acontece? Nós temos uma diferença de prazo necessário de cumprimento de tempo de serviço diferente de outros benefícios. Aí a gente entra em algumas questões bem interessantes que nós temos ali. A nossa legislação antes dessa reforma da emenda 103 de 2019, que tinha alguns critérios diferentes, e depois da emenda constitucional de 2019. E aí, se você me permite, eu vou falar um pouquinho sobre essa diferença. Então, a aposentadoria especial até 2019, quando nós tivemos essa reforma, que é tão amplamente conhecida, né, a reforma da Previdência, nós ainda temos na nossa legislação 3 tipos de especialidade, basicamente, e é possível você requerer esse benefício, a depender do tipo de atividade, com 15, 20 ou 25 anos. Vou me ater aqui às atividades de 25 anos. Por quê? Primeiro porque cada uma delas daria um livro, né? Mas principalmente porque quando eu falo de 15, 20 anos, eu estou falando muito mais de mineração de subsolo, minas de amianto, o que não é muito a realidade aqui da nossa região. O que nós temos mais aqui na nossa região? As atividades dos 25 anos. A exposição a agentes físicos, a agentes químicos, agentes biológicos, as atividades perigosas, né? Então, estas atividades entram aí nessa questão dos 25 anos de atividade. Até 2019, o que nós precisávamos? Que esse trabalhador completasse os 25 anos de atividade especial, não precisava, né, não precisa ser um único tipo de agente, não precisa ser numa única empresa, nada disso. E não havia um requisito etário, não havia uma idade mínima para que ele se aposentasse, nada disso. Completou o período, comprovou que as atividades desenvolvidas eram especiais, ele tinha direito ao benefício. Então, nós retirávamos ele do mercado de trabalho antes, né, a ideia é que antes que ele desenvolva um problema de saúde, né? E o segundo ponto que sempre trouxe assim, uma atenção muito grande para esse benefício é o cálculo do valor dele realmente. Porque até o pessoal sempre fala, eu quero pegar o meu 100%, né? Por quê? Porque o benefício da aposentadoria especial antes da reforma fazia-se a média aritmética, né, de 80% das melhores contribuições desde julho de 94, plano real. E não tinha nenhum redutor. Então, você conseguia um valor de benefício bem interessante e conseguia se aposentar mais cedo. Perfeito, até 2019 tínhamos essa legislação. A partir da nossa emenda 103, tivemos grandes mudanças. Então, foi um benefício que ele foi muito atingido.
Aqui na nossa região até é muito interessante falar sobre isso, porque nós temos tanto aqui em Canoinhas, Três Barras, Porto União, União da Vitória, é uma região muito fabril. Então nós temos papeleiras, nós temos esquadrias, né? Então são trabalhadores que se enquadram aí nessa situação. Para quem ingressou no sistema previdenciário depois da reforma, a mudança foi ainda maior, né? Para quem não era contribuinte ainda da Previdência, mas começou a trabalhar ali depois da reforma, ele entrou numa regra, e aí, novamente, né, destaco que eu estou falando das atividades dos 25 anos, não vou falar sobre as outras, porque é a nossa realidade aqui. É necessário que ele continue tendo os 25 anos ali de atividade especial, né, comprovar essa atividade, porém, nós teremos agora um limitador de idade, que é 60 anos. Então, nós tivemos aí, e é muito criticado até pela doutrina, essa questão dessa idade, né? Porque acabaria justamente com um dos pontos principais desse benefício, que é trazer para a aposentadoria esse trabalhador antes. Então, ele teria que aguardar, né? Vai ter que aguardar. Esse, dentre outros temas, hoje é matéria de uma ação direta de inconstitucionalidade, ainda não finalizado o julgamento, para ver se essa limitação de idade realmente vai continuar ali ou não. Porque independente dele cumprir os 25 anos ou não, se ele não tem a idade, ele tem que aguardar. Exatamente. Mas doutora, eu já vi muito falar, paga mais insalubridade. Então, essa insalubridade que já é paga dentro da folha de pagamento, o percentual de insalubridade, ele interfere de que forma na aposentadoria especial? Ele é uma garantia que vai ter aposentadoria especial? Não é uma garantia de que vai ter aposentadoria especial. A gente tem que cuidar para não confundir legislação trabalhista com legislação previdenciária. Claro, existe ali, essa alíquota, em tese, ela é destinada também a essa diferenciação desse benefício. Mas não é um requisito da lei que você receba o adicional em folha. Existem inúmeras pessoas que nunca receberam e nunca receberão o adicional de insalubridade na folha de pagamento, mas poderão ter direito à aposentadoria especial. Assim como, eventualmente, nós temos situações em que a pessoa recebe, mas quando nós vamos analisar na legislação previdenciária, não se enquadra. Porque a legislação previdenciária e trabalhista são diversas. Similares, mas são diversas, né? Para quem entrou no sistema antes da reforma, nós vamos ter uma regra de transição. Então, para essas pessoas não se aplica esse critério dos 60 anos de idade. O que elas precisam hoje? Continua necessitando o mínimo de 25 anos de atividade especial, porém eu preciso somar com a idade dessa pessoa e atingir um total de 86 pontos. Então, é muito comum que a gente veja gente que estava muito próximo da aposentadoria aumentar ali 4, 5, 6 anos. Por quê? Porque normalmente eu vejo muito aqui na nossa região, são pessoas jovens que começaram a trabalhar muito jovens dentro de uma fábrica e vão 4, 5, 6, 10 anos para frente para atingir essa pontuação. Puxa, então, é um benefício que sofreu uma reforma muito grande. E um ponto muito interessante também, que muitas pessoas, é muito comum eu ouvir assim, Bruna, ano que vem eu vou fazer os 25 anos, então eu vou lá para me aposentar. Pode vir, vamos olhar. Vai ter que esperar a idade. Vai ter que... Não a idade se ela já estava no mercado, né? Se ela já estava ali, ela entra na regra de transição. Eu vou ter que somar o tempo e a idade e ver quantos pontos ela está fechando naquele momento e quanto eventualmente ela vai ter que esperar. Quer dizer, a reforma dificultou um pouquinho mais a dita da aposentadoria especial. Um pouquinho simpatia. É simpatia. Essa é uma questão que ela é até, imagino, a senhora como advogada percebe isso, polêmica, porque o que seria o insalubre? Como comprova o insalubre, né? Por isso que eu disse que o fato de estar na folha de pagamento adicional de insalubridade é uma espécie de prova, né? Nós podemos usar como prova também. Eu tenho por hábito, quando a pessoa recebe o adicional, eu sempre peço as folhas de pagamento e anexo. Por quê? Porque eu estou tendo, por parte do empregador, um reconhecimento de que aquela atividade é prejudicial à saúde do trabalhador. Mas, Bruna, nunca recebi. Eu não vou poder pegar uma aposentadoria especial? Não necessariamente. Nós vamos ter que ver o PPP dessa pessoa. Nós vamos ter que analisar o laudo técnico dessa empresa, seja um LTCAT, um PPRA. E em algumas situações, nós ainda vamos precisar de uma perícia técnica em loco, para verificar se realmente está batendo aquela informação. Inclusive, né? Em algumas empresas, assim, às vezes madeireiras e tal, tem os exames de audiometria que eles fazem com frequência nos empregados. Sim.
para, né, ver se não está ali por conta dos ruídos, das máquinas, né? É um exame que eles fazem corriqueiramente já para ver se não está dando algum problema de audição. Exato. No empregado. É um dos elementos de prova que eu também tenho por hábito. Se o cliente já vem com uma perda auditiva e ele tem as audiometrias, ou mesmo se eventualmente ele não tem recente, mas ele pode fazer uma, a gente anexa no processo para demonstrar que está havendo uma perda auditiva, né? E existe outro elemento também que às vezes a gente não pensa com relação ao ruído, que é a trepidação. Você já parou do lado de uma caixa de som? Você já viu? Porque o tímpano fica assim, né? Perfeito. Tudo em você vai tremer junto. Então, isso também é prejudicial. Então, nós temos que comprovar, né, quais são os agentes de risco que essa pessoa está exposta. Mas, doutora, existem já atividades que são já pré-determinadas que são insalubres, né? Por exemplo, saúde. Aí nós temos o seguinte ponto. Até 95, nós tínhamos um rol de atividades, né, previsto em lei, que aquelas atividades eram consideradas especiais e não precisavam muita prova com relação a isso. É um rol enorme, a gente tinha ali enfermeiro, eletricista, enfim. Hoje nós temos que comprovar. Hoje não existe mais um enquadramento pela categoria profissional. Mas existe, obviamente, quando a gente começa a avaliar a situação, a gente já consegue ter uma grande base. Uma pessoa que trabalha dentro de um ambiente hospitalar, ela está exposta a um agente biológico, né? E o agente biológico, ele é um agente muito especial, inclusive, porque não há necessidade de um elemento chamado permanência para que você configure essa especialidade. Eu sempre brinco com os meus clientes, você não precisa furar o dedo todo dia. Você pode furar uma vez e pegar uma doença contagiosa. Né? Você pode ter N problemas simplesmente por estar naquele ambiente. Então, é uma coisa que nós precisamos sempre avaliar de forma individual. Mas aí, do ponto de vista do empregador, ele pode se precaver com relação a isso, porque ele tem um serviço que oferece insalubridade, quer dizer, a pessoa está no ambiente insalubre, e ele tem, de alguma forma, se precaver para não enfrentar depois um processo judicial, algo assim, né? Quando a gente fala da aposentadoria especial, esse processo ele não é contra o empregador. Sim. Ele é contra a previdência social. Né? Então, não tem nenhum problema para o empregador com relação a isso. Claro, eventualmente, a gente ele sempre vai ter que observar a legislação trabalhista, dos EPIs, equipamentos de proteção individual, coletivo e tudo mais. Mas o nosso Supremo Tribunal Federal já julgou que o equipamento de proteção individual apenas constar ali no PPP que existe, por si só, isso não descaracteriza a especialidade da atividade. Né? Eu sempre falo muito sobre a questão de saúde, por exemplo. Você pode usar luva, você pode usar máscara, mas você pode se contaminar do mesmo jeito. Olha o nosso Covid aí que nós tivemos. Quantos profissionais de saúde estavam ali totalmente equipados e mesmo assim pegavam a doença? Né? Porque vírus, bactérias, fungos, protozoários... É muito difícil você se precaver. Mas isso, por exemplo, deixa a instituição em que a pessoa está trabalhando vulnerável a um processo trabalhista por insalubridade? Em geral, é muito comum que, principalmente ali, questões de saúde, as pessoas já recebam o adicional pela categoria ali, pelo laudo técnico, LTCAT, é preciso observar o que vem nesse laudo. Mas, normalmente, funções de saúde é mais comum que a pessoa receba. Vai haver, às vezes, uma discussão se é em grau mínimo, médio, máximo ali, mas, para nós, na seara previdenciária, esse grau não nos afeta. Né? Não faz nenhuma diferenciação com relação a isso. Porque a questão que a gente está falando da área previdenciária é realmente comprovar que a pessoa trabalhou no ambiente insalubre, logo ela merece a aposentadoria especial. Isso. E aí tem um ponto muito importante na nossa reforma que ainda vai chegar muito aos nossos tribunais superiores e que tem uma palavrinha nessa reforma que muda muita coisa. Então, no nosso texto anterior à reforma ali, a nossa legislação antes de 2019, dizia que a pessoa tinha que estar exposta a agentes nocivos. Hoje, diz efetiva exposição. Essa efetiva é uma situação muito difícil, porque o INSS sempre vem tentando justamente alegar, não, mas o EPI é eficaz, o EPI é suficiente, e cabe a nós, muito possivelmente caberá cada vez mais comprovarmos que não. Essa comprovação, né? O Edson está perguntando se chefe assediador é insalubridade. Não é, né? É outra categoria, né? Olha, aí é outra história. Aí entra na questão do assédio moral, Exato, aí é uma questão trabalhista, né? Apesar de que eu brinco que existem profissões que tinham que ganhar penosidade, né? Então, é uma outra situação. Também cabe um processo judicial, mas aí em outra esfera, né? E o outro pergunta também do Edson é se é possível a gente se negar a fazer o trabalho insalubre. No caso,
o chefe te contratou para fazer algo, né, específico, e aí de repente, ó, vai fazer ali, vai subir no andaime lá, de 2 metros, bambolã, né? Entendi. Olha, essa questão, ela é trabalhista, ela não é previdenciária. Mas é preciso analisar qual é o contrato de trabalho dessa pessoa, né? Qual é a função, se há ali um desvio de função ou não. Mas é uma análise trabalhista, não tem relação necessariamente com a aposentadoria. Claro que se ele passa a exercer essa atividade de modo habitual e ele consegue comprovar isso na aposentadoria, ele pode eventualmente contar esse tempo como especial também. O Moacir está dizendo aqui, ó, tenho 24 anos pagos, né? Fui registrado de 1981 até 1999, depois paguei com a empresa MEI, né? ME. Há 5 anos mudei para microempresa MEI. Trabalho toda a vida com serviço gráfico, que tem ruídos, máquinas e produto químico. É insalubre? Tenho 57 anos. Quanto falta para me aposentar? Eu não tenho como fazer esse cálculo de cabeça, gente. Me desculpem, a minha matemática Mas ele pode conseguir uma aposentadoria especial trabalhando com ruídos e máquinas de produto químico, considerando que ele trabalha numa gráfica? O que vai depender aqui é a análise realmente da documentação comprobatória, o laudo técnico, que é obrigatoriamente feito por médico ou engenheiro de segurança do trabalho. O fato de ser numa gráfica, se ele conseguir comprovar o ruído acima do permitido pela legislação, quais os produtos químicos com que ele tem contato, eventualmente ele pode computar sim. Mas aí como é que comprova que tem ruído? É ele que tem que apresentar essa prova? Não, se ele trabalha registrado, essa documentação ela é obrigatória para a empresa. É o empregador que tem que manter essa documentação atualizada. Está previsto lá na legislação trabalhista. Deve ter medidor de ruído, né? Até, isso, faz a dose do ruído, né? Para que veja qual é a média ali que ele está exposto. E é até muito interessante. Eu tenho por hábito, quando eu tenho perícias judiciais, normalmente o juiz ele autoriza que a gente acompanhe. E eu acompanho, porque eu acho muito interessante. Uma coisa é você ouvir você vê na prática, outra é você ouvir na teoria. Eu trabalho numa respigadeira. O que é isso? Deixa eu ir lá ver. Deixa eu conhecer, até porque nas próximas vezes que eu ouvir de uma outra pessoa, eu já sei qual máquina é, eu já sei como é. Então, assim, essa questão de análise individual para saber se a pessoa pode se aposentar ou não, eu preciso analisar N situações. Eu preciso analisar se ele realmente tem o tempo que ele está falando, porque às vezes as pessoas contam corrido, e aí elas mudam 3, 4, 5, 10 vezes de emprego e vão deixando meses para trás. Né? Ficou 6 meses desempregado, mas não conta. Exato. Então, em função disso, não teria como eu dar a opinião para ele bem certinho. Eu não lembro o tempo que ele falou ali que ele tem de contribuição agora. 24. Com certeza hoje não, porque ele ainda não tem pelo menos os 25, né? Mas nós teríamos que aguardar os 25, ver se realmente essa atividade é especial, se as atividades exercidas são especiais, somar com a idade e chegar na pontuação exigida. Ele diz que tem PPP. Não sei o que é o PPP. Perfil Profissiográfico Previdenciário. É um formulário, né, que ele está previsto ali na Instrução Normativa da Previdência, onde basicamente você preenche de uma certa forma um resumo do laudo técnico, porque o laudo ele é um caderno enorme assim que a empresa faz de todos os setores. E no PPP ela vai transcrever as informações de uma forma mais resumida sobre os agentes nocivos, uma pequena descrição das atividades que aquela pessoa faz. O Jorge está falando pra gente aqui, abraço meu amigo Jorge, decibelímetro é o medidor de ruído. Tem o decibelímetro e existe o dosímetro também, são equipamentos diferentes. Eles fazem a medição do ruído do local. Sim. Hoje se tem utilizado muito mais o dosímetro. Hoje é o dosímetro. A Estela Mares quer saber aqui se ter que se maquiar todo dia é insalubridade. Não é, brincadeira. Danifica a pele. Também acho. O Harry quer saber se a cadeira pode ser colocada como... Porque tem, né? Tem essa situação. Às vezes você vai trabalhar no escritório, mas aí a cadeira tá com algum defeito. Isso daí também pode provocar um problema na pessoa. O que é o nosso grande problema, né? Hoje a nossa legislação, ela prevê agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos para fins de atividade especial. É um rol que ele não é taxativo, ele é exemplificativo, mas aí vai da prova. Você teria que provar agora uma cadeira, no que exatamente qual é o problema que ela pode te causar. Se ela te causou um problema de saúde, não necessariamente é uma questão de aposentadoria especial, mas eventualmente de uma aposentadoria por invalidez. Então, mas o patrão é responsabilizado de alguma forma? Sim, aí é uma questão da seara trabalhista. É que, a gente pode, no caso, como eu falei ali da questão de auditiva, se a pessoa comprovar que ela perdeu a audição por conta da exposição ali a ruídos, ela pode ter uma aposentadoria diferente daí. A aposentadoria especial, você se refere ou eventualmente uma invalidez? É uma invalidez. A invalidez ela é um benefício totalmente diferente da aposentadoria especial. Por quê? A aposentadoria especial, ela sempre teve no bojo dela um caráter preventivo, que é não chegar a deixar que esse trabalhador desenvolva a doença.
né? Por isso que ela sempre teve esse critério de tirar do ambiente de trabalho antes. E aí até entra um ponto muito importante, que as pessoas muitas vezes recebem a aposentadoria especial, estão aposentadas por ela e permanecem no ambiente especial. Muitas pessoas. E o STF já julgou esse tema, determinando, porque está previsto lá na nossa lei 8.213 de 91, que o aposentado pela especial tem que se afastar de atividades especiais. Porque senão isso fere totalmente, justamente o intuito da lei. Não faz sentido. Não faz sentido, né? A aplicabilidade disso hoje, como que eu tô vendo? Quando a gente vai fazer o cumprimento da sentença, né, na esfera judicial, quando a gente vai ter ali, tem a implantação do benefício, vai passar ao pagamento dos famosos atrasados, nos meus processos pelo menos, a autarquia já está pedindo para que a gente comprove o afastamento desse trabalhador, seja por um PPP comprovando que ele mudou de função dentro da empresa, seja pela rescisão do contrato de trabalho. Tava brincando, mas o Harry mandou uma pergunta mesmo. Olha, ele tá em Um ano a mais trabalhado depois dos 25 de contribuição desconta na idade, diminuindo a idade máxima para se aposentar? Ele está se referindo à questão dos 60 anos de idade? É isso, Harry, que você está se referindo? É que o mínimo de contribuição é 25. Digamos que você já cumpriu 26. Ele desconta lá no cálculo? Não, eles se entendem porque eles vivem discutindo questão trabalhista, sabe? Em seguida eles estão discutindo questão trabalhista. A gente se entende, né, Harry? Eu fingi que eu não ouço, né? Mas tudo não, eu continuei a papo da gente, né? Então, tá tudo certo. Não ocorre esse desconto porque a previsão é expressa de 60 anos de idade. Mas, como eu falei, esse critério da idade, ele está sendo discutido numa ação direta de inconstitucionalidade. Não, sinceramente, não tenho, assim, muito boa visão sobre como isso vai transcorrer. Os votos acho que não vão ser favoráveis ao trabalhador, posso estar enganado, mas acredito que vai ser mantido. Mas lembrando que quem já estava no mercado de trabalho, que acontece muito da gente pegar esse pessoal que estava ali com 20, 22 anos de atividade especial, ele não entra nessa regra dos 60 anos. Ele entra na regra de pontos, ele entra na regra de transição. Então ele vai somar o tempo de contribuição com a idade e precisa fechar os pontos. Interessante, né, que a reforma, quando aconteceu, ela teve uma cobertura muito ampla da imprensa, muita gente se entendeu, mas eu, por exemplo, isso que a senhora está trazendo para a gente hoje, eu desconhecia. É novidade. Quer dizer, vê como ela foi muito complexa, né? Ela é muito maior do que a gente, de fato, imagina. Eu sei alguns pontos, conheço alguns pontos, mas esse realmente eu não conhecia, e muito bem detalhado aqui para a gente hoje pela doutora Bruna de Medeiros, que é de Porto União, na área de previdenciária, atua na área previdenciária, e veio aqui trazer um pouco de conhecimento, porque a gente também fica por dentro do que mudou nas regras a partir da reforma do governo Temer, né? E o que isso afeta, né? E ver que afeta bastante a quem principalmente trabalha em ambiente de saúde. É nada benéfico para o trabalhador, né? É mais para a questão da previdência se aliviar de ficar pagando aposentadorias, né? Esse foi o objetivo, né? Esse foi o objetivo da reforma, reduzir, né, o pagamento, reduzir o custo dos aposentados no Brasil, né? Doutora, agradeço imensamente pela sua presença aqui, quero vê-la outras vezes aqui, sempre estamos de portas abertas e aguardamos seu retorno. Eu que agradeço o espaço, e se eu puder só deixar uma última observação, no direito ganha quem prova. Então, produzir uma boa prova no processo administrativo, produzir uma boa prova no processo judicial, né? Se precisar pedir correção de laudo, correção de PPP, prova pericial, tem que ser feito. Tem que ser feito. No direito, eu sempre digo, não ganha quem tem razão, ganha quem tem provas. E aí o empregador que está corretinho, certinho, também tem que produzir essas provas a seu favor, né? E o empregado que se sentir lesado tem que também ter esse arcabouço de prova. Não basta apenas falar, né? Muito bem lembrado. Obrigado, doutora. Esteja convidada a voltar aqui ao programa, tá?